acho que as pessoas têm uma falsa concepção de que ninguém tem problema, né? Você olha nas tudo redes sociais, lindão, nas redes tudo sociais, falando, pô, casamento top. Aí daqui a pouco separa, pô, separaram, puxa vida, tinha vocês como referência, fizeram top, show, mas... No início nós falamos um pouquinho sobre aquela coisa de linguagem, aquele livro As 5 Linguagens do Amor, a gente falou um pouquinho sobre isso, e eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais sobre esse negócio, que inclusive este livro eu li quando eu estava numa fase que eu divorciei, e através deste livro eu pude perceber o quanto eu errei. Do seu perfil, né? Seu perfil de questionador. Mas você queria respostas. Eu queria respostas. E aí eu li um segundo livro, não sei se você conhece, que é do Kenneth Hagin, que é Casamento, Divórcio e Novo Casamento. E o escopo geral do livro, ele mostra que o divórcio, de fato, é um tsunami. Destrói tudo. E, de fato, na minha vida foi assim. Por exemplo, filhos também, né? Perde a base, né? Arrebenta perde a referência, né? Né? Arrebenta com tudo. Então, por isso que eu tenho na minha vida hoje que, e graças a Deus que minha mulher pensa assim também, que divórcio não é uma opção para nós. Meus pais se divorciaram, eu sei, passei por isso, eu sei. Graças a Deus, eu tenho os meus pais juntos até hoje. Graças a Deus. Isso é um pilar importante para nós. E na maioria dos divórcios, né? Muitos tranquilo, acabam se encerrando de uma maneira muito tranquila, mas tem muitos que acabam sendo de uma maneira conturbada. E você, como advogado, sabe como dizer isso, né? Porque você lida com essas coisas. De uma maneira conturbada, e aí os pais acabam ficando sem aquela questão de autoridade com os filhos, né? Os filhos criam revoltas. Acaba perdendo aquela coisa da referência, né, cara? Os filhos fica difícil, né? Os filhos falam que não, mas criam uma certa revolta, aquela coisa, né? Mas falando assim da questão da linguagem, nós temos lá a linguagem do amor, que é atos de serviço, linguagem de sexo. Deixa eu ver se eu lembro. Acho que não sei se eu vou lembrar, que faz tempo que eu estudo. Palavras de afirmação. Toque físico, né? Toque físico e tempo de qualidade. Não tô tão ruim assim. Eu li de verdade. Eu li aquele livro acho que umas 2 vezes e mais um pedaço. E aí, cara, como é que conjuga tudo isso dentro do casamento? Descobrir como é que o outro para lá e para cá. Do meu caso, por exemplo, né? Durante ali você fazendo o curso, né? Trocas de diálogo, tem que ter. Quando você está fazendo o curso, você está aberto, você está ali para ser sincero. Tem que ter essa questão também, que senão não tem nenhum sentido, né? Você quer melhorar, só que você não é sincero, como é que você vai melhorar? Não tem sentido, é óbvio. Então aí ambos acabam sendo sinceros um com o outro, né? Aí vai ter o próximo passo, que aí é a questão do chamados a perdoar, que a gente vai falar logo em seguida. Então tem essa questão de você entender o outro. O que é importante para você? Aí, através de perguntas, simples perguntas, você falando, quando você, por exemplo, atos de serviço, aí você discorre sobre os atos de serviço, e logo você vai identificar que o seu cônjuge ou você se enquadra naquilo ali. E às vezes tem uns que são 2 ou 3, às vezes um é só um, então varia de cada pessoa, né? Um grau mais elevado, um grau mais baixo, né? Varia de cada um. Então para quem está nos assistindo, para descobrir, primeiro tem que ler o livro, para poder entender o contexto, porque senão vai ficar... Ou fazer o curso, pronto. Né? E vale lembrar que o curso é de graça, então não estão vendendo nada, então é para ajudar mesmo, né? Não, só que é o compromisso. É o compromisso, exatamente. Porque uma família restaurada, um casamento restaurado... isso não tem dinheiro que paga um negócio desse, né? Família. Não tem jeito. Tá, então... Fazendo um bem para a sociedade. Primeiro, cara... Não, mas isso aí isso é uma utilidade pública, isso que nós estamos fazendo aqui. Então, primeiro, fazer o curso, brincadeiras à parte, mas é importante. Dentro do que nós estamos falando de linguagem de amor, ler o livro para a pessoa entender. E terceiro, fazer perguntas, porque não tem como eu saber o que o outro quer ou o que o outro pensa se eu não perguntar, porque eu acho que no casamento a gente parece que assim, que o nosso cônjuge ele é obrigado a ter bola de cristal. É o que você vê muito, Carlos, assim, que você vê muitas vezes é um lado só querer. Por exemplo, às vezes a esposa, por exemplo, ela tá passando ali por dificuldade no casamento e ela não tem com quem falar.
Aí, às vezes alguém pode assistir esse vídeo e falar, pô, bem legal, enquadro, bem interessante, gostei. Às vezes até buscar no YouTube, todo lugar vai ter alguns resumos, explanações, pô, me enquadra aqui. Às vezes até chamar o marido para assistir junto e tal, mas às vezes um do lado não quer. Às vezes é difícil, né? Às vezes nesse sentido. Mas e nesse caso, então? Já você entrou num ponto complicado agora. Não quer. E o que o outro não quer? O outro é obrigado a viver, então, pro resto da vida com aquela pessoa que não quer mudança? Como é que você enxerga isso? Olha, primeiro, é uma pergunta esquisita. Eu sei que é uma pergunta que eu sei que talvez você não precisa ter um lado, mas me veio, eu perguntei. E aí? Então, tem pessoas que, por exemplo, um dos lados não quer viver, não quer a mudança, para ele tá tudo bom, né? Só que ele não enxerga, né, aquilo, né? Para ele, acho que ele tá bom. E aí, o que acaba acontecendo, né? Obviamente, vem as consequências. A aliança acaba sendo quebrada. E aí vai colher essas consequências. Então, o que vai acontecer? Se ele não se propor, o outro... A pessoa que você ama tá falando, cara, né, ô amigo, vamos fazer esse curso, não tá bom. Porque normalmente já tá esses conflitos dentro do casamento, né? Normalmente eles já estão instalados e... na grande maioria, quando a pessoa decide procurar uma ajuda, porque o negócio já está do meio pro fim, né? Tem a maioria. Tem as exceções, já fizemos gente antes, tem pessoas que eu fiz junto o curso que já, antes de casar, já estavam se preparando, né? Sabe a decisão, né? Que ajuda bastante. Não é que vai ser preponderante para o sucesso. Isso também é de médio e longo prazo. Não adianta, sei lá, fazer, casou e não aplicar, né? É que nem aquilo, você sabe um monte da Bíblia, mas não tem relacionamento. Então, assim, é a prática. Então, às vezes... Olha, eu tô indo bonitinho nesse negócio, porque eu odeio jogar o lixo, né? Odeio, não gosto. E já tô jogando lixo, cara. Não, quando você passa a entender que é importante, é uma troca. Mas é verdade, cara. Eu vejo que ela fica toda felizinha quando eu faço aquele negócio. Eu vou fazer essa porcaria, porque já vou resolver minha vida. Cara, você vê o tanto. Quando você vê o resultado, aí é que nem o tal do Dudu ir na academia, né? Quando você começa a ver que tá emagrecendo, você fala, puta, né? Você anima. Você anima, você começa a ver o retorno, as coisas fluindo, aí você começa a ver os reflexos nos filhos, no relacionamento com os parentes, aí daqui a pouco no trabalho, e aí daqui a pouco você começa a ver que acho que as pessoas têm uma falsa concepção de que ninguém tem problema, né? Você olha nas redes sociais, nas redes sociais, pô, casamento top, aí daqui a pouco você para, pô, separaram, puxa vida, tinha vocês como referência, vocês eram top, show, mas... O dia a dia, às vezes, é muito diferente, assim, o casal, a maioria, cara, assim, eu não vou generalizar, né, mas a grande maioria tem problema. Se não dizer que tem problema, tá mentindo. Tem. Todo mundo tem uma coisinha para alguns tipos de conflitos, uns mais, outros menos, mas sempre tem, e é sempre uma luta, porque a gente sabe, é aquela questão, falta do conhecimento, o caminho, e não é difícil, mas tem que se dedicar. E os dois têm que querer, porque às vezes aí você volta no ponto de falar, eu não quero, não vou, vai colher a consequência, quebra da aliança. Aí muitas vezes a gente vê, acaba colhendo a consequência da quebra da aliança, e aí às vezes já é tarde demais, reverter, né? Aquilo é muito difícil.